bem, estamos de volta aqui direto de Ji-Paraná, nos estúdios da Rema TV, durante a 10ª edição da Rondônia Rural Show. Estamos num bate-papo aqui com o secretário estadual, o secretário de Estado das Finanças, Luiz Fernando Pereira da Silva. Luiz, e esse volume de negócio? A gente já deu um passeio genérico aqui, falamos desse incentivo à indústria, dessa animação do Elcio aqui em levar esse couro para a Espanha, em divulgar, em mostrar que tudo é legalizado, que está tudo dentro da lei. E os negócios na feira, esses números... O governador, eu encontrei com ele hoje de manhã aqui, ele estava com um sorriso de canto a canto da boca aí, feliz da vida por conta desses negócios. Sim. Vocês conseguem acompanhar em tempo real esse volume de negociação e esses números já estão para serem comemorados? Já são impressionantes, já apontam um novo recorde, né, de negócios fechados na Rondônia Rural Show. O sistema, cada expositor informa os pedidos, informa as expectativas de fechamento de negócio e depois os negócios fechados num sistema que a SEAGRE desenvolveu e disponibiliza. Até ontem, né, até o quarto dia da feira, nós já tínhamos 2,8 bilhões de negócios que estavam na iminência de serem fechados, já na expectativa, né? E pouco mais da metade disso já concretizado, né? Então a gente ainda tem hoje e amanhã para fazer esse balanço, né? E isso aponta para um resultado final acima dos 3 bilhões de reais em negócios fechados na Rondônia Rural Show, o que é o novo recorde, né? No ano passado você mencionava 2,6, a gente está esperando mais de 3 bilhões para esse ano, e a gente agora com essa medida da concessão do prazo, a gente vai poder mensurar isso também pelas notas fiscais, vai dar mais precisão ainda para essa informação. E aí nos próximos 15 dias, considerando os pedidos feitos aqui e as notas fiscais emitidas, a gente vai ter uma dimensão muito clara do tamanho da Rondônia Rural Show, do que isso representa para a economia do estado de Rondônia. Agora, Luiz, para a gente explicar para as pessoas sobre essa dinâmica. Muito bem, estamos em uma feira internacional, uma feira de negócios, ok, para negócios. Agora, como é que o governo trabalha isso, por exemplo? O governo já se organiza pensando nisso no produtor, no expositor, na agricultura familiar, naquela pessoa que quer vender, que já vende e quer vender mais na feira, e o governo aposta nisso, nesse número maior de vendas e nas pessoas vindo procurar e vindo querer comprar. É isso? Exato. Ele tem dois focos, né? Um é do vendedor, né? Do expositor que vem aqui vender o equipamento, vender o veículo, o insumo, né? Esse é um público importante, mas o público final é o produtor rural, porque a Rondônia Rural Show existe para mostrar as potencialidades de Rondônia para o Brasil, para o mundo, mas para permitir que o agronegócio de Rondônia se fortaleça. Então, quando a gente concede melhores condições de venda para o expositor aqui, claro que a gente está ajudando o expositor a fazer melhores negócios, reduzindo a necessidade de capital de giro e permitindo ofertas mais agressivas, né, nos preços para o produtor rural se motivar a comprar, mas a gente está pensando principalmente no investimento produtivo que vai ser feito no campo. Quando o produtor está comprando uma colheitadeira, está comprando, né, uma pá carregadeira, um veículo de transporte, ele está apostando que tem potencial de gerar riqueza no agronegócio, no campo em Rondônia. Então a gente estimular isso, a gente permitir que o produtor venha e feche negócios, significa que a área agricultável vai aumentar a produtividade, significa que a gente vai ter uma safra de grãos, né, de soja, de milho, de arroz ainda maior, o café, que vai ter maior produção no leite, na carne, enfim, todo esse ecossistema de negócios que existe no agro de Rondônia, ele é estimulado pela feira. E o governo sim planeja isso para ter tanto a mensagem psicológica, né, da motivação, do momento, do movimento que está acontecendo, quanto para viabilizar condições melhores para que esse produtor invista no seu negócio e faça crescer as riquezas no estado de Rondônia. Porque é importante a gente colocar também aqui que nós temos pessoas, produtores, agricultores, enfim, com vários perfis, né? Então vamos lá, você tem um maquinário gigantesco, um maquinário muito caro, né? Máquinas aí de mais de R$1 milhão, mas para quê? Para quem tem uma lavoura, né? Para quem mexe com soja, para quem tem uma grande quantidade de gado, para quem mexe com pastagem, precisa de insumo, para quem produz o tambaqui, para quem produz o café, mas também nós temos ali aquelas pessoas que precisam
que comercializam o seu queijo, o Sim. seu salame. A polpa de cupuaçu, né? O Exatamente, pequeno né? produtor, Então, agricultura familiar. E tudo isso gera negócio. Sem dúvida. Rondônia ganha em todas as frentes. A Rondônia tem uma característica muito interessante, que é dessa a composição fundiária da pequena propriedade, né? Nós temos muitas pequenas propriedades no estado de Rondônia, que é uma característica diferente do Mato Grosso, por exemplo. E a gente tem que estimular, porque quando você consegue gerar riqueza e distribuir essa riqueza, quando tem muita gente gerando riqueza... Você tem esse número de cabeça aí? Não tenho esse número. Não tenho Tá. esse número de cabeça, mas sem dúvida é uma marca do território de Rondônia, da nossa ocupação territorial, o minifúndio. E isso a gente tem que aproveitar, porque é através do cafeicultor que está gerando emprego lá e mantendo a sua família no campo, que a gente de fato melhora as condições de vida, melhora para várias gerações as condições de vida. Se eu só tivesse latifúndio, eu não teria o mesmo resultado econômico. Sem dúvida. Né? Porque Sem dúvida. por mais acumulação que a pessoa tem, ela não consegue comprar tantas geladeiras, tantas televisões, tantos carros, né? E é esse o efeito que se busca: estimular atividades produtivas que permitam distribuição de renda, porque isso aciona uma cadeia de suprimentos, de fornecimento muito maior. A gente aqui não está falando só de colheitadeira ou de adubo, de fertilizante. A gente está falando de drone, a gente está falando, né, de despolpadeiras, de vários produtos que embutem tecnologias importantes e que enriquecem o valor da produção feita em Rondônia. Eu estava falando com uma empresa aqui que está hoje comercializando drones, mas que pretende produzir drones em Rondônia. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. Geração de emprego e renda. Exatamente, estimular a verticalização dessas cadeias produtivas, dessas linhas de produção que permitam agregar valor. Não só gerar muito emprego, mas gerar emprego de qualidade, com tecnologia, com qualificação de mão de obra. E aí sim Rondônia vai se tornar um estado com uma riqueza bem distribuída. O nosso índice de Gini, né, os nossos indicadores de distribuição de renda são melhores do que a média nacional. E se a gente continuar assim, vai tornar Rondônia um estado que seja um dos melhores lugares para se viver desse país. Esse é o sonho do governador. Isso ele repete para os secretários muitas vezes. O projeto de governo é tornar Rondônia um dos melhores lugares para se viver no Brasil. E uma coisa interessante, que eu até já escrevi sobre isso da feira, é que tem coisas curiosas, né? Que a gente vê coisas curiosas. Esses drones gigantes, diferentes, digamos assim, e maquinário. Eu até brinquei, já escrevi na minha coluna sobre isso, que parece aqueles negócios do filme, lá, os Transformers, né? Você vê umas máquinas gigantescas, parece, né? Com uma tecnologia de ponta, uns negócios impressionantes, né? Sem dúvida, né? A grandiosidade, né, dessas estruturas que o campo utiliza para produzir com qualidade é um negócio impressionante. Mas às vezes o que tem de recente na tecnologia, né? Exatamente. Mas às vezes também está no software, na inteligência artificial, que vai fazer o mapeamento. Eu estava conversando com o secretário da SEDAM e ele falando de drones que conseguem até fazer o levantamento da ictiofauna, né, dos peixes que estão no rio, né? Então tem muita tecnologia, tem muita ciência envolvida nisso. Às vezes a gente vê o campo só como aquela coisa da enxada, né? O trabalho braçal. E tem muito mais. O que a gente precisa é aproveitar todas essas oportunidades que o agro gera para que Rondônia seja um celeiro não só de geração de alimentos, mas de tecnologias, de bens que agreguem valor para a nossa economia. Falando em tecnologia, Luiz, duas coisas. Nós temos agora, daqui a pouco, a gente vai ter um sorteio aqui, uma promoção do governo, da Secretaria de Finanças, que é a questão da nota, né, da premiação da nota. E também temos um aplicativo, né, que facilita a vida de qualquer pessoa que precisa. Tá aí o Nota Legal Rondoniense, um aplicativo que as pessoas têm todas as informações, tudo que precisa ali em relação a isso, né? Você está vendo na tela aí o aplicativo do Nota Legal Rondoniense, que é o nosso programa de estímulo à cidadania fiscal. Por que cidadania fiscal? Porque quando a gente pede nota fiscal, a gente está exercendo o nosso papel de cidadão, a gente está garantindo que o imposto embutido no preço daquela mercadoria chegue aos cofres do Estado, que não fique perdido no meio do caminho, né, que não seja sonegado. Isso garante que o Estado tenha condições de investir em infraestrutura, em saúde, em hospitais, em escolas, em segurança e permita um ambiente mais propício para a qualidade de vida da população. É isso que o seu imposto garante.
E aí o Nota Legal Rondonense é para lembrar o cidadão disso, né? Quando ele baixa o aplicativo que está aparecendo na tela, esse aplicativo está nas lojas do celular aí, de qualquer aparelho, você baixa gratuitamente, se cadastra, tá aí a tela de cadastramento, dados simples, né? E com isso você ao pedir a nota fiscal, colocando seu CPF, ela já vai automaticamente para a base de dados, para sua carteira de notas fiscais emitidas com seu CPF. Você clica lá numa nota e pode fazer uma doação para uma entidade social, escolhe uma entidade, como está aí na tela. E aí é bom que você conheça a entidade, se envolva, porque o Nota Legal também promove essa solidariedade. Depois de fazer a doação, você participa de sorteios de prêmios instantâneos. Esses prêmios instantâneos geram crédito, né? São valores de 50 até 500 reais, que você sabe na hora se ganhou através da raspadinha, né? Você passa o dedo na tela aí e faz a raspadinha premiada, aí participa desse sorteio instantâneo. E também a cada 50 reais em compras, você adquire bilhetes eletrônicos para participar dos sorteios trimestrais, de valores maiores, de 5, 10, 15, 20 mil reais. A gente faz a cada 3 meses e hoje à tarde, agora às 16 horas, no Pavilhão Internacional da Rondônia Rural Show, a gente vai fazer o sorteio trimestral, né, do Nota Legal, segundo trimestre. A gente está sorteando aqui no Rondônia Rural Show. Você pode acompanhar, né, através das redes da Cefim, né, da imprensa que vai transmitir o sorteio do Nota Legal. Quem quiser acessar pelo Instagram da Cefim, Cefim_RO, você acompanha lá o sorteio trimestral do Nota Legal Rondoniense. Eu, contribuinte, eu consigo acompanhar todo o meu histórico do que eu fiz, onde eu comprei, quantas notas, quantos cupons eu tive, a doação. Isso é muito importante, Luiz, é uma coisa que eu já cobrei várias vezes e que eu digo, gente, isso tem que ser transparente. Quando se trata de dinheiro, se trata de doação, tem que haver a maior transparência possível. A gente consegue acompanhar, por exemplo, todo mês eu vou doar 10 reais para a entidade Centro de Reabilitação do Menor. Eu consigo acompanhar mensalmente o que eu doei, o que outras pessoas doaram, quanto foi arrecadado, como é que está sendo empregado isso. Perfeito, Cícero. Sem dúvida, transparência é fundamental. Hoje, não está no aplicativo essa informação, mas a sua sugestão é ótima e a gente vai trabalhar para viabilizar no próprio aplicativo, para ter o acesso mais facilitado a essa informação. Mas essa informação está disponível, a gente publica. A cada 6 meses a gente faz essa distribuição dos valores para as entidades. São 25 centavos para cada cupom fiscal, cada nota fiscal que você doa. Escolhe a entidade, 25 centavos por cupom fiscal, e tem um limite de distribuição, por questões orçamentárias, de R$1 milhão por semestre que a gente distribui para essas entidades. Esses valores, quando a gente faz a distribuição, a gente publica nas páginas do governo, no site da Cefim, esses valores na imprensa, né, o que é recebido por cada entidade. As entidades também reproduzem isso, e isso é uma informação importante que todo mundo conheça. Mas você tem razão, deixar isso no próprio aplicativo facilita. Eu estou cobrando de você isso, Luiz, e vou dizer por quê. Eu não vou citar nomes aqui que não é o caso, mas assim, nós temos aí, até porque são empresas idôneas, entendeu? Longe de desconfiar que grandes empresas que a gente tem aí, de renome, com história, né? Mas assim, nós temos uma rede de supermercado, por exemplo, X, onde você pode arredondar o seu troco para distribuir para a entidade Y. Só que quando você entra no portal de ambos, você não consegue uma atualização disso. E eu acho que isso é um erro. Entendi. Né? Por que é um erro? Porque eu posso doar todo mês. Claro. Mas eu quero saber onde chegou. E eu conheço as pessoas que estão à frente da entidade Y. E são pessoas realmente idôneas, mas que às vezes não se atentaram para isso. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. É importante fazer a transparência, divulgar e deixar fácil o acesso a essa informação. É até um ponto para a gente conversar com eles, né? Exatamente. Da nossa parte aqui, vamos fazer. Tá aí uma dica, né? Uma dica. Perfeito. Luiz, para a gente agora aproveitar aí essa segunda parte da sua participação, você teve uma reunião em Brasília. Como é que está essa situação de ICMS, de Rondônia, de impostos, de combustíveis? Como que está isso? O que você coloca para o cidadão rondoniense? Obrigado pelo espaço, Cícero. A gente precisa realmente dizer para a sociedade o que está acontecendo e às vezes as pessoas não estão atentas a isso. Existe no cenário nacional, no Congresso Nacional, uma rota acelerada, um processo acelerado de votação de uma reforma tributária, né? A PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, o relatório deve ser apresentado para votação até o dia 30 de junho. Então
Então está bem em cima. Já tivemos o arcabouço fiscal que passou. Exatamente. Né? O governo federal tem falado da importância, da relevância da reforma tributária. E aqui é importante destacar, isso é realmente uma reforma essencial para o país. O Brasil cresce, o PIB, a índices muito baixos, né, há muitos anos. Né? A média dos últimos 10 anos é de crescimento abaixo de 1% ao ano. É muito pouco. Então a gente realmente precisa fazer com que o sistema tributário nacional deixe de ser uma trava para o crescimento do país. Ele é complexo, ele é pesado, ele não reconhece o direito ao crédito que os contribuintes têm, né? É difícil você se apropriar do crédito, então isso gera cumulatividade, né? ou duplicidade de pagamento de impostos. A gente precisa simplificar o sistema para que ele destrave o crescimento do país. E o que está no Congresso Nacional tem sido objeto de muitas discussões. Eu estive na terça-feira participando de uma reunião com os demais secretários de Fazenda do Norte e Nordeste para a gente discutir pontos em comum, propostas em comum que a gente quer defender. Desculpa te interromper, já claro. interrompendo. Há uma diferenciação, até para eu saber, porque eu não sei, há uma diferenciação de demandas que o Norte e o Nordeste precisam, que é diferente do Sul, que é diferente do Sudeste? Existe. E eu vou explicar por que isso, tentando ser claro aqui. Existe vários pontos em comum que são consensos, todos concordam que precisam melhorar. Juntar ICMS com ISS num imposto só é importante, porque tem muita dúvida do que é mercadoria, o que é serviço. Juntar isso é bom, simplifica. Reconhecer o direito ao crédito, fazer o crédito tornar líquido, o crédito financeiro para as empresas é importante. A gente ter uma simplificação da legislação, uniformidade nacional, alíquotas uniformes. No estado, cada estado tem uma única alíquota de imposto, né? Isso ajuda muito, a gente quer trabalhar essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, uma mudança que a reforma tributária vai trazer é que o imposto é cobrado no destino, o local onde ele é consumido. Não mais uma parte fica com a origem e outra com o destino, como é hoje. É uma mudança importante, alinha a tributação do consumo no Brasil com as melhores práticas internacionais, mas... Isso muda a nossa realidade financeira de Rondônia? Pode mudar. Porque nós somos consumidores. Aí é que tá. Quando eu faço a tributação só pelo destino, eu deixo de fazer... Perde sentido a concessão de benefícios fiscais. Quando eu dou isenção, quando eu dou uma redução de base de cálculo, com qualquer benefício fiscal, ele faz sentido na origem. Se não tem mais tributação na origem, não tem mais benefício fiscal. E para estados como Rondônia, como o Nordeste, o benefício fiscal é uma forma de atração de investimento, é uma forma de trazer uma indústria para cá que de outra forma não viria. Então, é uma forma de... Por isso que temos essa diferenciação. Exatamente, é uma forma de compensar desigualdades regionais. E aí, para substituir o mecanismo de benefícios fiscais, a reforma tributária prevê a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Mas não está claro como esse fundo vai ser feito, como é que ele realmente vai permitir o combate a desigualdades regionais e, por isso, Norte e Nordeste têm uma pauta em comum para defender um modelo que garanta a atração de investimentos para essas regiões do país, para a gente desconcentrar a industrialização do país do Sul e Sudeste. Isso é importante para Rondônia. Sim. Olha, o novo governo, né? A nova gestão que o país vive. A gente tem conversado muito com o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é o Bernardo Api, um super especialista que conversa com o secretário de Fazenda há muito tempo, mas ele ainda talvez não tenha encontrado a fórmula ideal. O texto da PEC não é conhecido ainda. Ainda há muitas incertezas, mas ele tem sido muito atento, Bernardo Api, para entender as nossas demandas. Agora em Brasília, nós conversamos não só com o secretário de Fazenda, mas no Fórum de Governadores, todos os governadores estavam lá, os seus vice-governadores, no nosso caso, o vice-governador Sérgio Gonçalves esteve presente, e conversamos todos sobre o que a gente espera, o que a gente concorda e o que a gente não concorda. O secretário nacional, ele tem sido sensível a essa demanda aqui nossa, do Norte? Ele tem sido sensível a entender que Fundo de Desenvolvimento Regional é para combater desigualdades regionais, porque o Sul e Sudeste pretendem que isso seja para cobrir benefícios fiscais concedidos lá. E aí isso não faz sentido para a gente. Claro que existem desigualdades sociais lá, mas tem outros mecanismos para combatê-las. Para combater desigualdades regionais, a gente precisa que esse fundo seja focado no Norte e Nordeste. E Centro-Oeste, vai. Mas não dá para a gente continuar
concentrando riquezas em só algumas regiões do país. E ele tem sido sensível a isso, sim. Também Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC, estava presente. Reginaldo Lopes, que é o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que está discutindo esse tema, estava presente. Então, são as pessoas que vão dar as cartas. E eu, o governador Sérgio, todos pudemos falar diretamente com essas autoridades, falar das preocupações de Rondônia e fazer a nossa voz ser ouvida nesse contexto, para que a gente não fique, né, à margem das deliberações, dos interesses e não perca espaço, não perca instrumentos para gerar desenvolvimento no nosso estado. Um assunto que interessa para todo mundo, Luiz: combustíveis. Impostos sobre os combustíveis, impostos regionais, o que muda, não muda, como fica isso? E agora, até diante dessa situação do governo de não atrelar mais ao preço internacional, isso é bom para Rondônia, não é bom? Perfeito. O que você pode colocar? Uma grande mudança que houve no ano passado, com a Lei Complementar 192, é que foi decidido que a partir de meados desse ano, os combustíveis não seriam, o ICMS sobre combustíveis não seria mais cobrado como um percentual sobre o preço, e sim um valor fixo em reais, que é o ADREM, né? Esse valor fixo em reais para o diesel já está funcionando desde maio, valor de 0,94 centavos. E para a gasolina, agora a partir de 1º de junho, o valor previsto é de R$ 1,22. 1,22, né? Isso você já tinha colocado. Isso gera algum aumento, um pequeno aumento, né, sobre o valor do ICMS na gasolina, vai gerar, mas ao mesmo tempo a mudança da política de preço da Petrobras, desatrelando do preço internacional, ajuda a reduzir. Então isso vai ser pouco perceptível no valor da bomba, né? A gente vai ter mais ou menos o mesmo valor. Fica um equilíbrio. Fica o equilíbrio e evita que o estado de Rondônia perca a arrecadação como vinha perdendo, né? Porque o preço estava congelado, a base de cálculo estava congelada, a alíquota reduziu, e isso trouxe uma perda muito grande para Rondônia. Então agora, sem que isso impacte de forma muito marcante o preço na bomba, mas ele está vindo para um equilíbrio que ajuda as finanças do Estado e ajuda a dar estabilidade para esse preço, porque só vai ser revisto a cada 6 meses esse valor do ICMS em reais por litro, né? Então isso ajuda a estabilizar o preço, junto com a mudança na política, deve ficar bem melhor para o consumidor não ter surpresas constantes com o preço da gasolina na bomba. Mas após 6 meses pode haver alguma alteração? Sim, após 6 meses podem haver alterações, mas não deve haver algum impacto muito forte, no consumidor final. No consumidor final. O CONFAZ tem sido sensível a isso. Os secretários de Fazenda, junto com o governo federal, quando se reúnem lá, a gente tem a percepção do impacto político também, do impacto na inflação que uma decisão de preço de ICMS gera, né? Então a gente vai ter esse cuidado para que isso não seja novamente tão impactante, que gere mudanças bruscas no sistema tributário, que acaba prejudicando todo mundo. Luiz, para a gente concluir esse nosso papo, que eu considero muito esclarecedor, eu acho que essa linguagem que você usa é a linguagem que todo mundo entende. Nós estamos aí chegando na metade do ano. O que podemos esperar, nós todos que amamos Rondônia, que vivemos aqui, que gostamos de Rondônia, essa reta final agora, do meio do ano para frente, economicamente falando? Perfeito. A gente tem a expectativa de que as incertezas de uma mudança de governo, né, que são cíclicas, e elas geram refreio nos investimentos, né? O empresário, ele espera para ver o que vai acontecer, né? Então isso dá, no primeiro momento, uma certa arrefecida no nível de investimento. A gente espera que as mudanças que virão, a própria reforma tributária, né? A questão da taxa de juros da economia, que deve entrar numa rota descendente a partir de agora. A gente espera que julho, agosto, até setembro no máximo, haja uma redução razoável da Selic. Sim, é preciso. É fundamental, isso é uma trava para o investimento, para o crescimento, para o consumo, né? A gente já está tendo uma redução da inflação porque está faltando produto. As indústrias já estão retendo estoque ou deixando de produzir porque não tem consumo. Então isso gera um peso, um engessamento da economia muito grave. Então a gente espera que, com a redução da taxa básica, com as reformas acontecendo, o novo arcabouço fiscal, isso traga um ânimo de investimento que gere novamente uma rota de crescimento para o Brasil e para a Rondônia, né? Essa conversa com você é muito interessante porque você não é político. Você é um servidor do Estado técnico e de longa data, que estuda, eu conheço a sua história, já acompanhei. A economia precisa de um incentivo.
Sim. E essa redução de taxa de juros, ela vem, não é questão de reduzir de 13% para 8%, né? Como se aventa, enfim, mas é coisa de político. Agora, eu imagino, e eu sou jornalista, eu não sou técnico nessa área, você é o professor nessa área, que uma redução paulatina e dentro de um número lúcido é bom para todo mundo. Sem dúvida. É óbvio, eu concordo que tem que se respeitar os fundamentos da economia, não dá para fazer isso por critério arbitrário, por vontade política, simplesmente. Né? Claro, a independência do Banco Central é importante, tem que ser mantida, mas é preciso que esses fundamentos permitam essa redução, porque esse remédio que é necessário para evitar que a inflação cresça demais, se ele for exagerado, ele mata o paciente, né? E ele tá numa dose tal que a gente está agonizando, a economia está agonizando, né? Então eu acredito que os pilares da economia, essa questão do arcabouço fiscal, né? A reforma tributária. O arcabouço fiscal é bom, na sua opinião, como analista técnico, é bom, é positivo? É positivo. Havia um engessamento muito grande